Inicialmente agradecer mais uma vez a espiritualidade, a irmã Sheila, né? A Legião que preparou o ambiente mais uma vez para a gente encontrar aqui essa atmosfera de vibração boa, positiva, nos recepcionar. E agradecer a vocês também, pelo acolhimento, pelo delegado e a vocês todos. Ok, vou compartilhar essa reflexão sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio, muito apropriado para destacar hoje, porque nós escolhemos estar aqui. A cidade já tem uma outra alternativa, uma outra opção, que deve ser respeitada. Mas nós escolhemos estar aqui. Que bom que a casa está cheia. Vamos refletir sobre esse tema, esse assunto. Gente, refletir sobre livre-arbítrio hoje em dia é ainda motivo de aflição. Nós vivemos ainda a agonia do desrespeito à lei de liberdade. A abolição da escravatura no Brasil tem cerca de 130 anos apenas. Isso oficialmente, porque até hoje a gente ainda sofre a ressonância da falta de respeito, da falta de amor, de humanidade, caracterizado pela escravidão. O apartheid na África do Sul tem 2 décadas, pouco mais de 2 décadas. Nós temos nos noticiários a todo momento notícias de cárceres privados, inclusive de pais encarcerando filhos. Então, nós ainda vivemos um estado mental em nossa sociedade, em nosso planeta de um modo geral, que as notícias são em todos os lugares, em todos os planetas. Nós ainda reverberamos essa aflição, essa falta de compreensão a respeito da lei de liberdade, a respeito do livre-arbítrio, e sem consciência das consequências do não atendimento ou observância do livre-arbítrio do outro. Se nós procurarmos nos dicionários, vamos encontrar o significado de livre-arbítrio de uma forma bem ampla, bem irrestrita. Livre-arbítrio é a liberdade que cada um tem de fazer aquilo que quer, segundo sua vontade, independente de qualquer influência exterior. É um conceito irrestrito. Não é exatamente aquilo que a gente encontra na doutrina espírita, que já traz o significado de livre-arbítrio vinculado a outras noções. A noção de responsabilidade, a noção de consciência e principalmente a noção de causa e efeito. Então, a ideia hoje é pensarmos no livre-arbítrio nesse sentido. O que somos, o que fizemos, o que estamos colhendo hoje e qual a perspectiva que nós devemos esperar para um futuro próximo a partir das nossas próprias ações. Então, o livre-arbítrio vai ser pensado aqui hoje. A proposta é que nós pensemos no livre-arbítrio com essas conexões, com essas abrangências. Eu que não estava sabendo usar. Vou começar a abordagem pegando o Livro dos Espíritos, que é motivo, da reflexão do mês, especialmente o livro 3º, que gosto para vocês de vez em quando eu vou me lembrar de vocês. Livro 3º, que é onde estão as leis morais. A lei de liberdade
no penúltimo capítulo, capítulo 10. E nesse capítulo a gente tem alguns subitens que eu vou só destacar, não vou enfatizar, não é o objetivo, né? Mas lá nós temos a abordagem sobre a liberdade natural, sobre a escravidão, sobre liberdade de pensamento, liberdade de consciência, sobre o próprio livre-arbítrio, que é o item destacado nesse capítulo, sobre fatalidade, conhecimento do futuro, e o último tópico, onde Kardec faz um resumo teórico das nossas ações, abordando o livre-arbítrio e suas vinculações, suas consequências. No livro Obras Póstumas, também da obra de Kardec, não da codificação exatamente, mas da obra de Kardec, nós vamos encontrar esse conceito. Livre-arbítrio é a liberdade de fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento. Já não é uma definição tão irrestrita como a gente encontra lá no dicionário da língua portuguesa. Então, é liberdade, sim, mas já há uma vinculação com a destinação dessa liberdade. Liberdade para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do Espírito. Que atributo exatamente? Evolução. Qual é o objetivo de cada um de nós? Família universal. Evoluir. Então não faz sentido pensar em liberdade que não seja para o exercício de ações contra-evolutivas. Todas as nossas ações são livres, nós gozamos de liberdade. Mas Kardec traz aí, nesse trecho do livro Obras Póstumas, que a liberdade, o livre-arbítrio, ele tem alguns condicionamentos, ele tem algumas limitações, algumas restrições. Embora em tese seja irrestrita a liberdade, a gente deve procurar exercê-la observando as consequências do exercício da nossa própria liberdade. Voltando ao Livro dos Espíritos, o item livre-arbítrio que está dentro desse capítulo 10 da Lei de Liberdade começa com a questão 843, onde Kardec pergunta sobre a liberdade de pensar. O homem tem liberdade de pensar? O Espírito de Verdade responde: pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, segundo consta no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Então não cria seres autômatos, automáticos, não, cria seres perfectíveis. Logo, o livre-arbítrio está dentro dessa condição. Se somos perfectíveis, para atingirmos a perfeição relativa a que estamos destinados, nós temos que ter o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a condição necessária dentro do processo evolutivo. E a questão 780A destaca o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha a inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Somos livres para agirmos? Sim, mas um jargão muito conhecido na nossa doutrina é que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente colhe exatamente aquilo que plantou, né? Então, à medida que a gente vai desenvolvendo a inteligência, conhecendo os limites e aumentando com isso a nossa responsabilidade,
a gente vai melhorando também a qualidade do nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio cresce com o desenvolvimento da inteligência, com a expansão da consciência e, consequentemente, aumenta a nossa responsabilidade. Então, nós temos limitações no livre-arbítrio. Ele não é tão livre assim. Em tese, sim, mas as próprias consequências nos levam a um estado que nós podemos chamar de dor ou sofrimento. O que é a dor e o sofrimento? O que eu sofro hoje? Por que eu vivo num planeta de provas e expiações? E por que eu não consegui ainda galgar moradas mais elevadas? Porque eu estou repetindo erros. Eu continuo repetindo os mesmos erros. Cada vez que eu repito o erro, ele se fortalece dentro da minha caixa psicológica. Então, as limitações do livre-arbítrio são consequências da minha própria conduta, do meu direito de fazer o certo ou o errado. Mas vejamos, a ignorância é uma limitação? A ignorância é sim. Vale destacar o livro Céu e Inferno, que vai ser estudado no mês que vem, que tem no seu capítulo 7. O capítulo 7 da primeira parte é todo dedicado às consequências das nossas imprudências, das nossas inconsequências, que é uma extensão do que o livro dos Espíritos já começa no livro 4. No final do livro dos Espíritos, no livro 4, nós temos penas e gozos terrestres, um capítulo, e temos um outro capítulo que fala das penas e gozos futuros. E no capítulo 7 do livro do Céu e Inferno, a gente vai ver que o mesmo erro, o mesmo crime, por assim chamar, não posso chamar dessa forma, mas chamemos de crime contra a lei divina. Ela não tem a mesma consequência se praticada por pessoas em diferentes graus de ignorância ou de conhecimento. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, na medida em que eu passo a conhecer, eu passo a ter conhecimento de como funcionam as leis, isso vale muito para nós, espíritas. Depois de ter conhecimento de toda a estrutura hierárquica do mundo espiritual, de ter conhecimento da lei de justiça, da lei de bondade, essas leis todas do livro terceiro, na terceira parte do livro dos Espíritos, as leis morais, nos trazem esclarecimentos maravilhosos. Mas o que é que traz junto com elas? A responsabilidade. Depois de saber, não dá mais para dizer não sabia. Não dá mais para querer ser tratado como um ignorante. Pequei por ignorância. Não mais. Não mais. Na medida que a gente sabe, toma conhecimento, repetir o erro tem um agravante. E é isso que nos remete a expiações mais duras nas encarnações subsequentes. A repetição de um erro com conhecimento agrava em muito a nossa culpa. Então, ignorância é um limitador do livre-arbítrio. O estado de necessidade, por exemplo, justificativas que a gente costuma usar para usar de forma inadequada o nosso livre-arbítrio. Roubei porque estava com fome. Do ponto de vista jurídico é perfeito. Do ponto de vista da moral cristã, faz sentido? Roubei porque estava com fome. Na verdade, não é do ponto de vista da moral cristã, não é correto nem matar em legítima defesa. Matar em legítima defesa. Eu vi outro dia uma palestra, e bom, posso falar que uma experiência que Chico Xavier teve. Em determinado dia, uma pessoa entrou, era um obsidiado, com um trabalho
maravilhoso que Chico desenvolvia, e ele falou para Chico: eu vim te matar, tenho ódio de você, não suporto mais a sua presença e vim aqui para lhe matar, estou armado e vou lhe matar. O que é que Chico Xavier respondeu para ele? Meu filho, seja feita a vontade de Deus. O cara desabou e chorou. Começou a chorar copiosamente. Chico acolheu e depois foi embora. Ou seja, é uma prova inconteste da confiança, da fé e da entrega total. Parece com aquele outro que Haroldo Dutra Dias conta a respeito de Francisco de Assis. Haroldo conta uma história assim, diz que Francisco de Assis, no inverno daqueles bem rigorosos, estava caminhando no final do dia e um frio muito grande, ele procura um lugar para se abrigar. Estava ele e um companheiro dele. E ele encontra um abrigo e bate na porta. Alguém pergunta lá de dentro quem é, ele fala: é Francisco de Assis. A pessoa não acreditou, não deu bola. Francisco de Assis, o quê? Estou com vergonha. Bate a janeleta e ele continuou batendo e a pessoa não atende mais. E não tinha mais nenhum outro lugar perto. O companheiro de Francisco entra em desespero, porque ele sabia que aquele inverno, do jeito que estava ali, seria fatal para eles. Aí Francisco de Assis começa a orar e agradecer, em total estado de felicidade. E o outro não entende. E pergunta para ele: você está maluco? Como é que você consegue ficar alegre numa situação dessa? Nós vamos morrer de frio. Aí ele falou: você não sabe, eu estou esperando por isso a minha vida toda. Como assim? Eu queria muito uma oportunidade como essa, porque agora que eu não tenho a quem recorrer, eu sei que eu estou 100% nas mãos de Deus. Só iluminados conseguem ter esse tipo de consciência, esse tipo de convicção, de não ter medo e de confiar na vontade de Deus. Poucas pessoas têm esse estado, já alcançaram esse estado de fé e de confiança. Então, estado de necessidade não justifica. Soldado, matei porque estava cumprindo ordens, justifica? Claro que não. Ah, mas do ponto de vista da lei, lá, o ordenamento jurídico permite que ele cumpra a ordem que o general deu a ele de matar. Tudo bem, o ordenamento jurídico sim, mas diante da lei de Deus ele vai responder. Então é um limitador também. Influências do meio social, esse aí é terrível, né? Quantos de nós conseguem vencer barreiras, dificuldades do nosso meio profissional, do nosso meio familiar? Como é difícil ser diferente ou iniciar um movimento diferente, porque o senso comum tende a me manter com os mesmos hábitos, os mesmos valores. Como é difícil iniciar um movimento, como é difícil exercer um livre-arbítrio numa direção diferente do senso comum. É muito difícil, mas é preciso ter coragem para iniciar. Lembrança ou esquecimento do passado, isso aí é um presente que nós ganhamos nas nossas reencarnações. Já pensou se a gente ficasse lembrando dos nossos erros de encarnações passadas? Já bastam os erros desta encarnação, né? Que a todo tempo ficam martelando no juízo da gente e fazendo com que a gente tenha uma tendência de repetir aquele erro. Então, nesse caso aí, é favorável, é um limitador favorável ao livre-arbítrio. É como o Chico disse: todo dia Deus te dá uma folha em branco. É o livre-arbítrio que você vai colocar ali, sem as influências anteriores. Simbolicamente, porque se é uma folha em branco, não tem nada escrito nela. Você vai escrever a partir do ponto zero. Vontade. Isso aí é fundamental. No Livro dos Espíritos tem uma questão em que Kardec pergunta: por que a gente tem tanta dificuldade
vontade de melhorar. E o Espírito de verdade não faz muita volta, não, mas sim, não falta a vontade. É a vontade que vos falta, é o esforço que vocês não fazem. Questão 909. Falta a vontade, falta o esforço. Ou seja, a espiritualidade amorosamente nos chama de rebeldes e preguiçosos, porque não temos vontade. Para exercer o livre-arbítrio precisa de vontade. E as expiações, muitas expiações pesadas, existem casos, né, de expiações que nós temos de reparar defeitos. Por exemplo, a esperteza em exagero. Pessoas que usaram a inteligência de forma errada para subtrair outros. Inteligência muito desenvolvida, mas moralmente muito baixo ainda. Ele pode ter uma reencarnação em que vai receber um corpo com limitações e ele vai ter uma vivência de idiotia. Então, estando numa encarnação com características de idiota, eu vou ter limitações para exercer meu livre-arbítrio. Mas naquele caso ali, eu estou expiando um problema anterior, que depois que reparado, eu consigo recuperar as minhas condições normais de livre-arbítrio. Pois bem, como foi dito anteriormente, nos dicionários a gente vai encontrar um conceito de livre-arbítrio de forma irrestrita. Livre-arbítrio é a liberdade de fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Ok. Traz para o contexto cristão. Não é bem assim. A gente precisa se curvar diante do outro, se curvar diante das consequências das nossas próprias pautas. Então não existe liberdade absoluta, não existe. Toda liberdade é relativa. A questão 816 do Livro dos Espíritos pergunta: em que condições poderia um homem gozar de absoluta liberdade? Nenhuma. Só se ele fosse um eremita no deserto, ou seja, ele sozinho, ninguém mais. Né? Observa aquela foto ali. Quantas pessoas estão transitando ali? Você pode andar na velocidade que você quiser? Não, você tem que andar junto com todo mundo. Existem várias pessoas que estão atravessando junto com você. Então, é coletivo, o movimento é coletivo. Então, desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Já tem um jargão, né? Muito conhecido que fala: o meu direito termina quando começa o direito do outro. As influências do coletivo, como foi dito antes. É certo que vivendo em sociedade, vivendo em comunidade, seja ela que comunidade for, familiar, profissional, social, qualquer que seja ela, existe um senso comum, existem valores de grupo que influenciam fortemente na sua tomada de decisão. O que o Livro dos Espíritos fala a respeito disso? A questão 863 diz assim: são os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Conveniência de alguma ordem. É uma submissão. Eu me submeto à vontade do grupo, mesmo não concordando. Eu não estou falando de desobediência, eu estou falando de consciência, é diferente. Não vamos confundir com, por exemplo, democracia. A maioria decide e eu obedeço à vontade da maioria. Mas eu não preciso me submeter em consciência. Eu posso obedecer a uma decisão de grupo, mas continuar defendendo a minha ideia. E é isso. Defender a minha ideia, eu posso defender sempre. Lembrando aquela frase do iluminista Voltaire, né? Posso não concordar com uma palavra do que você disser,
mas defenderei até a morte o direito de você dizer. Isso é respeito. Traduzindo essa frase, quer dizer, respeito a tua opinião, a tua liberdade de consciência, mesmo não concordando com nada. Então, essa submissão é voluntária. Se eu me submeto, é o livre-arbítrio que me cabe. Portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante julgo. Então, se eu quiser, eu me desvinculo de qualquer paradigma, de qualquer dogma, de qualquer ideia formada de grupo. Eu me liberto. E não significa dizer que eu não vou respeitar a opinião do grupo, mas eu posso me impor, eu posso me colocar diante do grupo com a minha opinião fundamentada, explicada, sem ter que me submeter. Então, a submissão é voluntária. Olha o que diz o filósofo alemão Kant, Immanuel Kant, quando ele fala da liberdade de pensar e da liberdade de consciência. A pessoa pode perfeitamente fazer uso do seu livre-arbítrio sem intervenções de outrem, mas o fará com segurança se tiver conhecimento e consciência dos limites da sua liberdade. Um amigo nosso, eu tenho uma admiração profunda por ele, eu tenho um conhecimento muito grande. Ele diz assim: a gente estava falando sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um subitem que fala da lei de amor. Tem um trechinho que fala assim: é uma espécie de uma consolação para que nós tenhamos fé de que a evolução está acontecendo, embora às vezes a gente perceba ou tenha a impressão de que a gente está girando em círculo, que não está tendo melhoria, que não está conseguindo melhorar. Ele fala assim: tenham fé, tenham confiança, porque hoje compreendeis muito mais coisas do que compreendíeis há 100 anos atrás, e certamente daqui a 100 anos estareis muito melhores ainda. Tipo assim, é um incentivo para que a gente não deixe de fazer esforço, não deixe de exercitar o livre-arbítrio de forma correta. A evolução está acontecendo, ainda que não pareça. Ele faz essa referência aos 100 anos, né? Mas esse amigo meu fala assim: não pense com isso que a gente está se tornando melhor. Estou me tornando uma pessoa melhor, em bondade. Antes disso, a gente vai precisar expandir a consciência. Só depois que nós nos tornarmos conscientes até um determinado patamar, e que essa consciência nos possibilite perceber e compreender o mínimo da lei de Deus. Sem isso, a gente não se torna melhor. Sem isso, a gente tem um movimento de expansão de consciência. Ainda não é melhoria em bondade. Então, essa expansão de consciência é fundamental. Conhecimento, trabalhar, sabedoria, consciência. Quando a gente conseguir a expansão da consciência até um determinado nível, é como subir numa montanha e falar: poxa, daqui eu vejo bem melhor, eu compreendo muito melhor as coisas. Nesse momento, sim, a gente começa a fazer o movimento de nos tornarmos melhores. É fundamental esse movimento de expansão de consciência a que se refere o Immanuel Kant. E o Livro dos Espíritos fala também dessa liberdade de pensar e dessa liberdade de consciência. Na questão 833, por exemplo, ele fala assim: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe teias. Pode-se deter o voo, porém não aniquilá-lo. Numa outra questão, que eu não me lembro agora do número, Kardec pergunta: como é que eu sei os meus pensamentos? Como é que eu identifico os meus pensamentos? E aí o Espírito de Verdade fala: não se preocupa com isso não.
Porque vocês vão ter o tempo todo uma nuvem de pensamentos rodando. Uns são vossos, outros são nossos. E o que importa é que cada pensamento que encontra acolhimento na tua consciência, ela está perfeitamente afinada com os teus valores e a tua capacidade evolutiva no momento. Ou seja, se um pensamento que não é meu, nós estamos aqui agora em rede, ó, estamos online, um com o outro. O pensamento vai e vem aqui, ó, todos os nossos pensamentos estão entrelaçados. Então não importa saber se um determinado pensamento, se é meu, se é seu, não importa, ele é um pensamento que visita todas as mentes. O que importa é quem vai abrigar esse pensamento e quem vai rejeitar. Como é que acontece esse processo de acolhimento e repulsa? É o teu estado de desenvolvimento espiritual, intelectual. É isso que define qual o pensamento que vai encontrar ressonância com o seu. Joana de Ângeles fala na obra Série Psicológica, ela fala que nós temos cerca de 60 mil pensamentos ao dia. Esse vai e vem de pensamentos. Não importa saber se é meu ou se ele veio me visitar, importa é que eu tenho livre-arbítrio de acolher aquele que tem um valor ético, moral importante para mim. Isso é importante. E liberdade de consciência, na questão 837, a pergunta: qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Está acontecendo hoje, né? As guerras comerciais, inclusive, imposição de tarifas, outras guerras, o episódio que está acontecendo no nosso irmão vizinho, a Venezuela, tudo isso tem a ver com uma limitação ao estado de consciência. É um desrespeito à liberdade de consciência. O livro dos Espíritos fala assim: constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, o que é fazê-los hipócritas. Essa é a consequência da minha invasão sobre a consciência do outro, pelo uso abusivo da força. Geralmente é isso que acontece. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Uma questão subsequente, Kardec pergunta: até quando a escravidão? Até quando a gente vai conviver com a escravidão, com a subjugação? E o Espírito de verdade responde: qualquer tipo de submissão é estado próprio de espírito inferior. Isso desaparecerá naturalmente com o progresso. Então, qualquer estado de subserviência, qualquer estado de escravidão, de subjugação do outro, é sinal da inferioridade do nosso estado aí evolutivo. Aquilo que eu falei antes, é possível que de forma programada, reencarnatoriamente falando, alguém tenha o seu livre-arbítrio tolhido? Sim. Questão 847. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Resposta: essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que porventura tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso. Gosto de lembrar do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E diz assim: em vez de se preocupar com 1000 coisas, se preocupa com uma. Elimina as tuas ocupações fúteis. Está escrito assim lá, com essas palavras: o que tens a fazer é eliminar gradativamente as vossas ocupações fúteis. Muita futilidade a gente se ocupa, né? Então, tenha sido fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades, pode esse espírito, em tal caso, nascer no corpo de um idiota. Como um déspota pode nascer como escravo, ou um mau rico volta como mendigo.
Claro que nesses casos existe uma limitação do livre-arbítrio, mas não é uma condição normal, é uma condição de reparação de erro. Feito esse resgate, as condições de livre-arbítrio se restabelecem. E os espíritos influenciam em nosso livre-arbítrio? Na questão 459, eles dizem assim, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Os encarnados ficam suscetíveis às influências. Claro, influências boas dos nossos espíritos protetores, mas influências nocivas, negativas, daqueles assim chamados obsessores, que não por culpa deles, mas por culpa nossa, porque ligamos a antena para captar toda a onda de vibração que eles mandam para essa chamada obsessão. Bom, já entrando na fase final, quantos minutos eu tenho mais? Tranquilo. Olha só o que Leon Denis traz para a reflexão da gente do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 24. Somos o que pensamos. Pensamos raras vezes por nós mesmos. Refletimos os 1000 pensamentos incoerentes no meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento. Beber nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora. Não precisa mais nada, é só pegar esse trecho, levar para casa e refletir profundamente sobre isso. Somos o que pensamos, como eu falei antes. O que importa se dos 60.000 pensamentos que transitam por nós durante o dia, qual que foi produzido por mim e qual que veio? Não importa. Porque quando você acolhe um pensamento, ele passa a ser seu. Você adota ele. Né? Então pensamos raras vezes por nós mesmos. Ou seja, o que está faltando? Está faltando consciência, está faltando conhecimento. Aí Jesus falar, conhecereis a verdade nos libertará. É nesse sentido, é no sentido de conhecer. Espíritas amai-nos, segundo espíritas instruí-vos. É necessário estudar, é necessário conhecer. Milton Nascimento tem uma música linda que fala assim, né? Se muito vale o que foi feito, muito mais vale o que será. Mas o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Interpretado por Elis Regina. Reflexão linda. Chico fala de outra forma, fala assim: eu não posso voltar e modificar o passado, mas eu posso começar agora e fazer o futuro. Né? Então, esses pensamentos que me permeiam, eu escolho quais os que vão ficar comigo e quais os que eu vou recusar. Né? Poucos sabem viver desse próprio pensamento. Poucos sabem usar o livre-arbítrio para dizer: esse pensamento é bom, vou adotar, vou acolher e vou procurar viver em coerência com ele. Né? Poucos homens sabem viver assim, na escolha do próprio pensamento. Beber nas fontes profundas desse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo. Isso lembra Sócrates quando diz: conhece-te a ti mesmo. Ó Buda, quando falava da auto-iluminação. Ou seja, nós temos tudo dentro de nós. É só conhecer os métodos de mergulhar em si e buscar Deus. Porque Deus não está fora, Deus está dentro de cada um. Procura e acha. Né? Então, essas fontes são fontes maravilhosas dentro de nós. Mas a maior parte de nós ignora. É natural. Nós estamos num estado de ignorância mesmo. Que precisamos vencer, né? Precisamos
conhecer. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele repete um pensamento de André Luiz, no livro de Chico Xavier, Os Domínios da Mediunidade, quando ele fala do pensamento como conexão inevitável. O benfeitor Alves fala assim: onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe o quê? Associação. A associação entre nós aqui nesse momento é total, de pensamento é total. Mesmo que não seja clara, perceptível, essa conexão. Está acontecendo naturalmente entre nós. Então, existe uma associação de pensamentos entre nós. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Será que o livre-arbítrio é influenciado nesse contexto? Claro que sim. Por isso que é importante conhecer, estudar, refletir, dilatar a consciência, formar uma consciência sólida de princípios, de valores, porque a gente está mergulhado, como dizia o apóstolo Paulo, né? Estamos mergulhados no mar, no oceano, ele fala, oceano. Estamos mergulhados no oceano de pensamentos. Ele fala testemunhas, na verdade. Estamos rodeados por um oceano de testemunhas. Então, a nossa conexão em pensamento é um fato, é inevitável. Então é preciso que a gente saiba e agradeça, porque são compartilhamentos de sensações, de sentimentos, de ideias, muito útil, mas é preciso que cada um tenha senso crítico para dizer: esse é bom, esse não é bom. Nisso reside o nosso livre-arbítrio. No Livro dos Espíritos, no final desse capítulo 10, na questão 872, é bem longa a explanação dele. Eu destaquei só 4 pontos, quando ele encerra essa explanação dele sobre a lei de liberdade, e já entra com um comentário sobre fatalidade, que é outra coisa que a gente precisa destacar aqui também. Existe fatalidade, sim ou não? O homem não é fatalmente levado ao mal. Não existe fatalidade. Não existe fatalidade. Aliás, o Livro dos Espíritos destaca que a única ocorrência da vida, da qual nenhum de nós escapa, é o dia do desencarne, o dia da morte. E ainda assim existe exceção. Que existem casos, exatamente, prorrogação de encarnação. Você está com a encarnação que foi programada para desencarnar aos 70 anos. Para que serve a encarnação? É um benefício, é uma oportunidade santa de trabalhar e se desenvolver. Aí digamos que aos 60 você consegue se encaixar num trabalho de excelentes frutos em seu próprio benefício e benefício para a comunidade inteira. Aí chega a 70 anos, é o momento de você voltar, mas você está no meio de um trabalho maravilhoso. E aí? Extensão de encarnação. Sim. Prorrogação de encarnação a benefício seu e a benefício do outro. Mas não é uma decisão sua, é uma decisão da espiritualidade maior. Mas se chegou o dia, não tem conversa. Então, o que se poderia chamar de fatalidade, que nem assim é, porque foi uma coisa programada anteriormente, o que se poderia chamar de fatalidade seria o momento de desencarnar. A fatalidade, portanto, está nos acontecimentos que se apresentam por serem consequência da escolha feita pelo Espírito antes de encarnar. Tudo que nós estamos vivendo, né, nós sabemos disso. Tudo que nós estamos passando agora foi escolha nossa. Nós aceitamos quando temos um certo grau de consciência, de discernimento. Essa programação reencarnatória é feita em comum acordo.
Quando os espíritos não têm essa capacidade de discernimento, aí a espiritualidade maior, por amor, decide por você uma encarnação que se encaixa dentro da tua necessidade, por tua total incapacidade de escolha. Mas quando nós já conseguimos refletir e escolher, nossa programação reencarnatória é feita com a nossa participação, com a nossa escolha, a nossa anuência. Pode deixar de haver fatalidade no resultado dos acontecimentos, visto depender do homem, pela sua prudência, modificar o curso das coisas. Livre-arbítrio. O nome disso é livre-arbítrio. Nós podemos modificar o curso das coisas com a nossa escolha acertada. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Lei de causa e efeito, né? Princípio de causa e efeito. Partindo já para o final da nossa conversa. Fundamental conversar sobre liberdade, conversar sobre livre-arbítrio, vinculando a lei de causa e efeito. Posso fazer o que eu quiser? Posso, desde que eu saiba que tudo tem consequência. Paulo de Tarso, o apóstolo, orientava assim: vê de tudo, retende o que é bom. Por quê? Porque se eu fizer a escolha ruim, a consequência é pesada. Vê de tudo, retende o que é bom. Princípio de causa e efeito. O livro a que eu me referi, né? O livro de estudo do próximo mês, O Céu e o Inferno, capítulo 7 da primeira parte. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Rigorosamente considerados. Jesus foi enfático diversas vezes. Num dado momento, Jesus fala assim: aproveita enquanto caminhas lado a lado com o teu adversário. Em outras traduções, com o teu inimigo, né? Aproveita para se reconciliar com ele, porque senão ele vai se queixar ao juiz, nem aquele texto todo. Ou seja, aproveita para corrigir, para entrar em consonância. Aproveita agora, porque não se sabe quando você vai ter uma outra oportunidade, quando numa outra encarnação você vai ter as mesmas condições de estar perto e numa circunstância tão favorável para que você resolva um problema de mágoa, de ressentimento, de ódio, seja lá qual for o outro problema. Aproveita enquanto caminhas lado a lado com o teu adversário, porque não sairás daqui antes que seja pago até o último centavo. Palavra de Jesus. Ninguém vai fechar o balanço, ninguém vai terminar a prestação de contas com Deus sem pagar até o último centavo. Então, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Traduzindo em outras palavras, a cada um será dado conforme as suas obras. Então, efeito dominó, né, gente? Não adianta eu empurrar uma pedra ali e achar que não vai me atingir. Não vai atingir, vai rodar e vai pegar. Efeito bumerangue, né, como se diz aí vulgarmente. Passou? Passou luz? Essa obra do professor Pietro Baldi traz uma reflexão também excelente sobre a lei de causa e efeito. No livro Princípios de uma Nova Ética. Diz assim: onde hoje há uma dor, aí esteve no passado o nosso correspondente pecado contra a lei de Deus. Onde hoje se comete um pecado contra a lei, aí estará no futuro a nossa correspondente dor. Penitência encarregada de corrigi-lo. Dor não é castigo.
Leon Denis fala isso com uma clareza muito grande no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Dor não é castigo, dor é consequência, dor é alerta, dor é instituto de correção, é oportunidade de correção, de retorno para o eixo da lei. Ainda no mesmo livro, ele fala assim: por que a gente erra tanto se nós somos arquitetos do nosso destino? Nós somos os próprios projetistas do nosso futuro. Eu projeto o meu futuro. Então por que eu erro tanto? A obra de André Luiz, A Vida do Mundo Espiritual, né? Nosso Lar, os mensageiros, missionários, ali eles falam assim: a estatística nos mostra que quando os desencarnados voltam para o plano espiritual e fazem lá o ajuste do planejamento encarnatório, o que prometeu fazer, o que assumiu de compromisso, e quando ele volta, quanto do compromisso assumido ele conseguiu cumprir? Em média, 10%. Os melhores, os que estão numa situação melhor, conseguem cumprir 10%. Ou seja, a gente erra muito, a gente usa muito mal o nosso livre-arbítrio, muito mal. Os melhores. Por que, segundo Pietro Baldi, isso acontece? Para realizar a construção da nossa personalidade, a inteligência da vida usa o método da transmissão ao subconsciente. Emmanuel tem uma frase que diz assim: nosso estado consciencial, espiritual, mental é um duelo entre milênios de sombra contra anseios de luz. Emmanuel, ele fala isso. Nós duelamos dentro de nós mesmos. De um lado, milênios de sombra, nosso passado, contra um futuro que não existe ainda. São apenas anseios de luz. Daí porque é tão difícil o livre-arbítrio. Daí porque é tão difícil e porque é tão necessário a gente buscar forças para decidir pelo jeito certo. A outra parábola, né, da porta estreita, da porta larga que Jesus fala, é isso, são as dificuldades. As facilidades são muito grandes, a gente é muito envolvido com as facilidades. Então você tem muita coragem para dizer não, é por aqui agora. É muito difícil, né? Então a gente, de tanto repetir erros, a gente vai reforçando esses impulsos no nosso inconsciente ou subconsciente, pelo qual experiências e soluções, pelo fato de terem sido longamente repetidas, por se terem demonstrado úteis à sobrevivência, tendem automaticamente a continuar se repetindo. A gente não tem essa sensação de que às vezes a gente age de forma automática, mas é assim mesmo. São impulsos, instintos, né? Instintos até das fases anteriores, a fase animal. A gente age por impulso, por instinto. Mas a gente já está na fase da razão, não tem mais sentido ficar agindo por impulso. A gente tem que racionalizar as coisas agora. E olha que não é a fase mais importante. Depois da fase de racionalização, virá a fase mais importante, que é a da intuição, do sentimento, da inspiração. A fase mais adiante. Nós ainda estamos tentando racionalizar, que é uma fase anterior. O subconsciente, para Leon Denis, dizemos que a alma oculta profundezas onde o pensamento raras vezes desce. É lá no subconsciente, no inconsciente. Porque 1000 objetos externos ocupam-no incessantemente. São as superficialidades. É aquilo que no capítulo 20 Allan Kardec chama de ocupações fúteis. Sua superfície, como a do mar, é muitas vezes agitada, mas por baixo se estendem regiões inacessíveis às tempestades. Aí dormem as potências ocultas que esperam nosso chamamento para emergirem e aparecerem. Por isso que Emmanuel fala: nós duelamos internamente milênios de sombra
gravadas por repetição no nosso inconsciente, com essa vontade por um futuro que ainda não aconteceu. E nada mais é do que uma ânsia de luz. É a mesma coisa. Esse é o retrato da nossa situação. O que existe no nosso inconsciente? Os medos, as motivações egoístas, os impulsos destrutivos, os impulsos imorais, impulsos sexuais inaceitáveis, desejos irracionais, experiências infantis traumatizantes. Isso tudo é repetição de experiências passadas. É um exercício muito difícil, mas a gente precisa ter coragem para enfrentar. A psicologia trata isso dentro de um determinado limite, né? Berço e túmulo. É necessário que a gente trabalhe para dissolver esses núcleos, substituir esses núcleos. Por exemplo, substituir o núcleo do egoísmo, claro que gradativamente, ninguém vai conseguir isso no estado, mas gradativamente ir dissolvendo esse núcleo no inconsciente e substituindo por ações altruístas. É difícil demais, mas é preciso enfrentar. É preciso fazer força, fazer esforço para isso. Pensamento de Aristóteles a respeito dessa falta de vontade a que se refere a questão 909 de O Livro dos Espíritos. O que nos falta é vontade, é esforço. Ele fala assim: tanto a virtude quanto o vício dependem da vontade do indivíduo. Onde estamos em condições de dizer não, podemos também dizer sim. De forma que, se cumprir uma boa ação, depende de nós, dependerá também de nós não cumprir uma ação má. Não tem desculpa. É isso que ele diz. O negócio de desculpismo, a gente tem mania de dar desculpa para tudo. Ah, não cheguei porque o trânsito estava... Não é o trânsito, é porque não saiu cedo. Eu preciso dizer isso para mim muitas vezes. E cada um tem as suas dificuldades, né? E tem as suas defesas, suas desculpas. Esse pensamento nos diz assim, na lata: não existe desculpa. O que falta é vontade. E aí, para encerrar, deixa eu voltar só isso aqui. Essa imagem da esculpir o próprio eu. Isso simboliza o nosso esforço, o nosso livre-arbítrio. É isso que é necessário. Eu preciso me esculpir, eu preciso me voltar dentro de valores que eu anseio. Finalizando, no livro Consolador, Chico Xavier e Emmanuel, no item 243, a pergunta é assim: todos aqueles que pisaram na terra sofrem as mesmas vicissitudes e enfrentam as mesmas dificuldades nessa superação do mal, nesse exercício do livre-arbítrio? Aí Emmanuel responde: não. Houve um que não errou. A questão 625 do Livro dos Espíritos diz: nosso modelo e guia chama-se Jesus. Não tem outro. Os outros são, por mais que se aproximem, são abaixo dele. E ele fala assim: apenas Jesus não errou. Fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou para Deus em linha reta. O que é evoluir em linha reta? É não precisar reencarnar, é não precisar voltar. Linha reta. Quando teve o livre-arbítrio, decidiu da forma certa. No Evangelho de João, capítulo 8, 46, está escrito lá: quem me arguirá de erro? Quem pode arguir Jesus de erro? Ninguém. Ele não errou. Por isso ele é modelo e guia. Por isso ele é inspiração. Ainda que a gente faça, siga por imitação, como diz o Humberto Holder, né? Façamos a imitação de Cristo.
Ao fazer isso, a gente consegue exercitar melhor o nosso livre-arbítrio. Mensagem final, a mensagem da carta de Paulo de Tarso aos Gálatas. Não se iludam, lembrem-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Então é necessário que a gente tenha coragem e esforço para exercer aquilo que é mais santo dado por Deus a nós, que é o nosso livre-arbítrio. Jesus abençoe.